Bom, a associação de resistências em circuitos se assemelha à associação de capacitores, que a gente já discutiu. Então, também dá para a gente passar. Eu acredito que é mais fácil compreender agora que a gente já conversou sobre capacitores, né? Então, assim como vimos com capacitores, a gente pode combinar resistências em circuitos elétricos para controlar o fluxo da corrente. Isso é fundamental, né? Se você vai montar uma placa, nem aquela placa-mãe que eu mostrei agora há pouco, né, de computador, ali você tem controle de quantas cargas vão para cada lugar e com que intensidade. Então você controla o fluxo da corrente a partir de combinações de resistências. E você pode produzir sistemas eletrônicos, né? De um modo mais simples, a combinação pode ser feita em série ou em paralelo, tá? Ou de forma mista, isso em circuitos simples, né? E em qualquer associação de resistências, em qualquer combinação, é possível calcular a resistência equivalente do conjunto. Pode ser do circuito inteiro ou de um trecho do circuito, assim como a gente também calculou capacitância equivalente, né? Então vamos dar uma olhada aqui nas possibilidades, lembrando aqui que a diferença de potencial na fonte, AB, é a resistência equivalente do circuito vezes a corrente total do circuito. Tá? Se eu quiser trabalhar com a tensão em um componente do circuito, eu tenho que pegar a resistência daquele componente e a corrente naquele componente. Se eu quero o total, pego a diferença de potencial na fonte, resistência total, equivalente, e a corrente total. Tá? Então, circuitos em série é quando as resistências estão ligadas de forma que a corrente elétrica não se divide. Então aqui, por exemplo, o caso mais simples possível, você tem 3 resistências em série. Então a corrente vai passar pelas 3 resistências. Ou aqui, né, é exatamente a mesma coisa. Tá? Essa corrente aqui total vai passar pela resistência 1, vai passar pela 2, vai passar pela 3. E aqui também você tem um sistema em série, apesar do desenho um pouco arrojado aqui de quem que fez, mas de toda forma só tem um percurso para a corrente seguir, então essas resistências estão todas em série. Dá para a gente fazer uma analogia, assim, como se tivéssemos que... Imagina, todas as cargas elétricas têm que passar numa resistência, depois todas elas têm que passar em outra resistência, depois todas as cargas têm que passar em outra resistência, então vai tendo um bloqueio, depois outro bloqueio. Vamos entender isso, que vai dar um bloqueio geral grandão, né? Como que a gente trabalha com as variáveis corrente, tensão e resistência em associações em série? Primeiro, corrente é igual para componentes associados em série, né? Já que a corrente que passa na resistência 1 é a mesma que vai passar na 2, é a mesma que vai passar nas 3. São as mesmas cargas, o mesmo fluxo que vai passar nas 3. E é o mesmo fluxo que entra nesse ramo aqui, nesse trecho do circuito. Então a corrente total é igual à corrente 1, a 2 e a 3. Já a diferença de potencial entre o ponto A e B aqui vai ser a diferença de potencial que caiu para o consumo, para o funcionamento do R1, a diferença de potencial que caiu para o funcionamento do R2 e a que caiu para o funcionamento do R3. Lembra lá do toboágua, como se fosse descer uma altura aqui, descer outra altura, descer outra altura. Então a altura total, ou a diferença de potencial total, é a soma das tensões que caíram em cada componente. Então, como tensão é proporcional à corrente em função da resistência, né? V igual a R vezes I, eu posso usar essa equação da tensão, VAB, que é a tensão total, é a resistência equivalente total vezes a corrente total. Tensão na resistência 1, resistência 1 vezes a corrente na resistência 1. Tensão na 2 assim e na 3 assim. Como I é igual, né, I1, I2 e 3 é igual a I, eu posso substituir aqui o I1, I2 e 3 por I, isolar, e aí eu tenho que a resistência equivalente de um trecho em série é a soma das resistências de cada componente. Como eu disse agora há pouco, não é de se espantar com esse resultado, porque
se as cargas precisam passar pela resistência 1, depois todas elas precisam passar pela 2, depois todas elas precisam passar pela 3. Então você vai somando dificuldades. Como a resistência é uma dificuldade, então você está somando dificuldades aqui. Tá? Já no circuito em paralelo, o que acontece? A corrente elétrica se divide. Por exemplo, aqui eu tenho 3 resistências ligadas de forma paralela, então a corrente elétrica total que chega aqui se divide, parte para um ramo, parte para outro ramo, parte para outro ramo nessa malha, depois elas se juntam e voltam para cá. De tal forma que a tensão aplicada nas 3 resistências é a mesma, né? Repara que aqui a tomada, a bateria, enfim, a fonte, o lado de maior potencial está ligado nas 3 resistências, assim como o lado de menor potencial está ligado nas 3 resistências. Né? Então a gente pode escrever aqui outros modelos, né? Em paralelo também. Perceba que a fonte está ligada nos 3 por cima e nos 3 por baixo. Ou essa outra representação um pouco arrojada também, mas que é a mesma coisa de cima. Um lado de potencial está ligado nas 3 resistências, o outro lado de potencial está ligado nas 3 resistências, então é a mesma coisa. Um exemplo mais comum de todos de circuito em paralelo é um filtro desse de linha que a gente usa em casa, né? E a gente liga várias coisas nos potenciais. Por exemplo, se ligar numa tomada de 220 volts, em cada tomada aqui vai ter 220 volts de diferença de potencial. Então é como se estivesse ligando aqui, né? Um aparelho, outro aparelho numa mesma tomada. Né? Então a tensão é a mesma. Ainda bem, né? Senão a gente ia montar aqui e ia parar de funcionar um monte de coisa. Como que a gente trabalha com essas variáveis? Primeiro, corrente que chega nessa malha em paralelo, ela se divide. Parte vem para cá, 1, 2 e 3. Então a corrente que chega é a soma das correntes que se dividiram, né? Das partes. Já a tensão entre A e B é a mesma, né? Para o 1, para o 2 e para o 3, porque como a gente viu lá no filtro de linha, está tudo ligado direto na fonte. Então, usando agora a equação da corrente aqui da soma, como I é igual a V sobre R, eu posso fazer que no total a tensão na fonte é relacionada com a resistência equivalente do circuito, I1 é a tensão na resistência 1 pela resistência 1, e 2, a tensão na resistência 2 pela resistência 2, assim por diante. Então eu tenho que, como o V1, V2, V3 é igual a V, é tudo a mesma coisa, então eu posso colocar em evidência e chegar nessa relação, de que a resistência equivalente de um trecho em paralelo tem essa relação com as resistências que compõem esse trecho. Né? Repare que tem um fator interessante aqui. 1 sobre a resistência equivalente é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Isso aqui vai reduzir a resistência total. Se eu tiver uma resistência de 10 ohms, outra de 10, outra de 10 aqui, a resistência total do circuito vai ser por volta de 1/3 disso, né? Acho que dá para fazer de cabeça, acho que 1/3. Enfim, mas vai ser bem menor do que as resistências individuais. Por qual motivo? Que o importante é entender o motivo, né? Se você chega aqui um monte de cargas que chegam nesse nó no ponto A aqui, esse monte de cargas, se as resistências estivessem em série, todas elas iam ter que passar pela primeira, passar pela segunda, passar pela terceira. Aqui o que acontece? Parte das cargas passa aqui por cima, parte pelo meio, parte por baixo, então é mais fácil das cargas chegarem aqui no lado B, porque cada carga isolada só teve que passar por uma resistência. Então elas se dividem, né? Então fica mais fácil, ou seja, quando a gente fala que é mais fácil, é menos resistente. Né? No caso de circuitos mistos, quando tem parte em paralelo, parte em série, procurem resolver por partes. Né? Então, esse é o circuito aqui da esquerda. Eu tenho duas resistências aqui que estão nitidamente em série, e a outra que está em paralelo com essas duas. Então, resolve a parte em série primeiro, depois resolve em paralelo. Nesse circuito da direita, eu tenho duas resistências que estão em paralelo. Resolve esse paralelo primeiro, depois vão ficar 3 em série. A resistência equivalente desses dois em paralelo vai significar 3 resistências em série. Né? Então dá para trabalhar assim. Por fim, duas leis de Kirchhoff
quando a gente tem circuitos um pouco mais complexos. Em circuitos com associações que não estão basicamente em série paralela, vamos ver um exemplo, dá para a gente usar as leis de Kirchhoff para ir desmembrando cada pedacinho do circuito e entendendo o que está acontecendo ali. Reparem nessa figura, por exemplo. Ela pode ter coisas em série, esse R4 está em série com esse R4 maior, que como se fosse a resistência interna dessa bateria E4, né? Tem coisas que podem estar em paralelo, mas não há um padrão de paralelo ou série. Então, quando tem circuitos assim, que são circuitos reais, né, os mais comuns, a gente precisa usar as leis de Kirchhoff, é um bom método para solucionar e encontrar as variáveis. Tá? Então, o que significa essas leis? Primeiro são duas, tá? Lei dos nós fala o seguinte: a soma algébrica de todas as correntes que entram e saem dos nós é igual a zero. Isso a gente já falou lá quando eu comecei a falar de corrente elétrica, né? Reparem aqui, esse ponto A é um nó, né? Quando se divide fios para um lado para o outro. A corrente que chega aqui nesse ponto A, se ela se divide parte para 1, parte para o I2, I1 e I2, então se eu somar essas correntes, tem que dar zero. Considerando que a corrente que entra no nó é positiva e a corrente que sai do nó é negativa. Então se entrou aqui, sei lá, uma corrente de 10 amperes, pode ter saído 5 e 5. Então menos 5 mais 10 dá zero. Tudo bem? Então a soma das correntes que entram e saem é igual a zero. Parece bobo, mas é fundamental para a gente resolver circuitos mais complexos. Tá? Enfim, aqui eu já falei isso aqui. A outra lei é a lei das malhas, que diz o seguinte, que a soma algébrica de todas as diferenças de potencial, as tensões, em uma malha, incluindo os componentes resistivos, que têm uma tensão negativa, ou fontes de força eletromotriz, que estão gerando uma diferença de potencial positiva, se eu somar todas essas diferenças, tem que dar zero. Olhando aqui para aquela imagem que eu coloquei agora há pouco, se você pega essa malha alfa, a malha é um trecho do circuito fechado aqui, tá? Então você tem essa malha alfa, tem essa malha beta. Se você pega uma malha como essa aqui, alfa, e adota, por exemplo, uma corrente, na hora que resolver exercício eu vou falar dos padrões, mas adota uma corrente aqui anti-horária, essa resistência R2 consome parte da tensão, então vai ter uma tensão negativa. Essa fonte E2 está elevando o potencial, então vai ter uma FEM positiva, uma força eletromotriz positiva. Aí o R1 aqui vai consumir, vai ter um negativo. Ou seja, se eu for somando a tensão no E1, por exemplo, aqui no alfa, né? A tensão no E1, tensão no R1, R minúsculo aqui, cadê? Aqui. Tensão no E2, no R2, enfim, se eu somar a tensão que está cada um consumindo ou gerando, a soma tem que dar zero. Tá? Então esses dois recursos, da lei dos nós e da lei das malhas, resolvem um monte de problema para a gente. Tá? Vou mostrar nos exercícios a partir de agora.